Olá, amigos, como vão? Conforme anunciamos ontem, hoje falaremos sobre a judicialização dos medicamentos de baixo índice terapêutico. Vamos fazer uma breve explicação do que vem a ser esse tipo de medicamento de classe farmacológica, quais as classes terapêuticas que compõem esse tipo de medicamento, desses tipos de medicamento, né? E a importância justamente de se elaborar critérios preventivos pautados no direito hospitalar preventivo para se evitar danos ao paciente, ao usuário do medicamento. Então, é considerado ou são considerados medicamentos de baixos índices terapêuticos ou substâncias de baixo índice terapêutico como aquelas que apresentam estreita margem de segurança, cuja dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica, ou seja, a janela terapêutica para a janela tóxica, a diferença de dosagem, ela é muito perto uma da outra. Então, se a manipulação deste medicamento pela farmácia magistral ou o processo de fabricação pela indústria farmacêutica ocorrer de forma equivocada, se na farmácia de manipulação farmacêutica pesar um pouquinho a mais, pode levar o indivíduo a suportar alguns danos, né, o paciente. Se pesar um pouquinho a menos, pode suprimir aquela ação farmacológica, né? O indivíduo vai continuar doente, não vai ter a ação terapêutica desejada. Então, a dose letal para a dose terapêutica, essa diferença de doses, elas são muito próximas e por isso que são considerados medicamentos de baixo índice terapêutico. E quais são os medicamentos ou quais são os principais medicamentos que fazem parte desta classe farmacológica? Ou dessa classe farmacoterapêutica, melhor dizendo. Temos os principais: o ácido valproico, que é o anticonvulsivante, a aminofilina, que é um broncodilatador, a carbamazepina, que é um antiepilético, a ciclosporina, que é um imunossupressor utilizado justamente para pacientes transplantados, né, para se evitar processos de rejeição do órgão, clindamicina, que é um antibiótico, clonidina, que é um hipotensor, clozapina, que é um antipsicótico, digoxina, que é um cardiotônico, disopiramida, que também é um antiarrítmico, fenitoína, que é um anticonvulsivante, o lítio, que é utilizado como adjuvante no tratamento antidepressivo. Temos o minoxidil, que é um vasodilatador, mas o efeito colateral dele, que é o hirsutismo, né, que é o crescimento de pelos, né, o uso deste efeito colateral, tem um emprego off-label para alopecia androgênica, por exemplo, em cremes, cápsulas. Oxacarbamazepina, que é um antiepilético, prazosin, que também é utilizado no controle de hipertensão, primidona, um anticonvulsivante, procainamida, que é um antiarrítmico de classe 4, assim como a quinidina também, de classe 1, desculpa, assim como a quinidina também, que é um antiarrítmico de classe 1. A teofilina, que é um broncodilatador, utilizado para processos de pessoas asmáticas, broncoespasmos. O verapamil, que é um antiarrítmico, mas de classe 4. A varfarina, um anticoagulante. E a colchicina, que é um anti-inflamatório, utilizados para doenças reumáticas, como artrite reumatoide, também popularmente conhecido como gota, né? Então, a partir de 2013, a Anvisa elaborou a Resolução 354, que estabelece critérios rígidos para que as farmácias de manipulação possam, de fato, manipular esses medicamentos de forma correta.
né? A indústria farmacêutica, ela já tem os processos já consagrados, né, durante a sua produção, né? Eles têm um controle de qualidade muito efetivo, né, que vem de muito tempo já da implantação dos processos da indústria farmacêutica no modo geral, né? Desde o pós-guerra lá, a Bayer começou com a Bayer, né, produzindo medicamentos em massa no pós-guerra, começou a sacramentar a elaboração desses protocolos de boas práticas de fabricação. E até então, isso antes de 2013, isso não era muito bem percebido ou muito bem regulamentado com relação às farmácias magistrais, né? Que a farmácia magistral, fazendo uma breve analogia, ela é como se fosse uma mini indústria farmacêutica, né? Porque ali o medicamento ele é produzido de forma artesanal, não é um medicamento industrializado, né? Então é um medicamento artesanal feito para o paciente individualizadamente, né? Tanto é que as doses e as formas farmacêuticas são bem específicas para cada tipo de paciente. Então é realmente um tipo de manipulação, de fabricação de medicamento personalizado, né? Então essa resolução 354, ela trouxe esses critérios para a manipulação desses medicamentos de baixo índice terapêutico, porque o que estava ocorrendo até então, muito equívocos com relação principalmente à incorporação desses princípios ativos, né, nas formas farmacêuticas, que podem ser cápsulas, formas farmacêuticas sólidas, podem ser cápsulas, comprimidos, hidrágeas, e também nas formas farmacêuticas líquidas, que podem ser os xaropes, elixires, suspensões, etc., né? Então, esse fato, pelo fato de ser medicamentos que podem levar à morte o paciente, o que se deve levar em consideração é justamente as boas práticas de manipulação, né? Então, essa resolução, a 354 da Anvisa, de 2003, ela permite a manipulação desses produtos farmacêuticos em todas as formas farmacêuticas de uso interno, que podem ser formas farmacêuticas sólidas ou líquidas, como eu falei, né? Que contenham substâncias de baixo índice terapêutico aos estabelecimentos farmacêuticos que cumprirem as condições especificadas. Quais são, então, as condições especificadas pela Resolução 354 de 2003 da Anvisa? Quais são esses pressupostos que as farmácias de manipulação devem atentar para produzir e para manipular esse tipo de medicamento, né? Então, o artigo 3º, ele diz que deve-se observar padrões técnicos mínimos que estão listados no anexo 2 dessa resolução, que trata das boas práticas de manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. Deve ser observado também o atendimento do padrão mínimo para prescrição médica, de que trata o anexo 3 dessa resolução, que deverá ser preenchido de forma legível. Nada mais é do que uma prescrição de forma legível nos termos que preconizado pela Resolução 2217 de 2018 do Conselho Federal de Medicina, também conhecido como Novo Código de Ética Médica, né? A grafia da prescrição ela deve ser de forma legível, sob pena do médico incorrer em falta ética e por isso ser processado no CRM. Deve-se observar a cientificação pelo médico ao paciente ou de seu responsável legal dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso dos medicamentos de baixo índice terapêutico, o que deverá de fato ser formalizado por meio da assinatura do termo de consentimento informado de acordo com o disposto no anexo 4.
Anexo 4 da Resolução 354/2003 traz um modelo de termo de consentimento informado para os pacientes aderirem ou não, por meio da sua autonomia de vontade, aderirem ou não aos tratamentos para esses medicamentos de baixo índice terapêutico. Volto a repetir, medicamentos de baixo índice terapêutico são aqueles em que a dose tóxica e a dose terapêutica, essa janela, a diferenciação dessas doses são muito próximas. Então, se o farmacêutico pesar um pouquinho mais na mão, pesar uma quantidade um pouquinho maior do que a prescrita, por exemplo, pode levar o indivíduo a óbito, né? E foi o que vimos em um processo de 2013. Um processo de 2003 que se arrastou e teve julgado agora em 2018. Né? Teve grau de recurso pela farmácia e tudo mais. Do que trata esse processo? Foi uma morte por um medicamento manipulado e gerou uma indenização ao espólio, né? Aos familiares do espólio, uma indenização de R$180 mil. Então, após 2 anos e 2 meses, teve uma agonia muito grande da família em tentar fazer valer a justiça com relação a isso, né? O remédio, para vocês entenderem do que trata esse processo. Em abril de 2005, os pais dos familiares, um senhor de 69 anos e uma senhora de 63 anos, morreram após a ingestão de um medicamento manipulado contra o reumatismo, né? Esse remédio continha uma superdosagem da substância colchicina, né? Que é um dos medicamentos que fazem parte do grupo de fármacos de baixo índice terapêutico e é utilizado para o tratamento inflamatório da artrite reumatoide. E essa superdosagem que os casal de idosos ingeriram gerou uma toxicidade que levaram-os à morte. Então, na primeira instância, de acordo com a sentença do juiz, a farmácia manipulou o medicamento, teve que pagar uma indenização de R$175 mil por danos morais à família, e mais R$7.128, se não me falha o melhor juízo, de danos materiais com os gastos que eles tiveram para o sepultamento dos seus pais, né? E o erro na manipulação de fato ocorreu e foi realizado e foi encontrado esse erro por meio do laudo do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e também do Instituto Médico Legal de Estrasburgo, na França. Eles atestaram, esses dois institutos, que realmente houve o erro na manipulação do medicamento. Em cada comprimido, para vocês terem uma ideia, havia 30 miligramas de colchicina. Em cada comprimido manipulado por esta farmácia, pela Ré, havia 30 miligramas de colchicina. 30 miligramas! A dose diária da substância pode se tornar letal se passar de 0,6 miligramas. Então, uma quantidade de 0,6 miligramas diárias já pode levar o paciente à morte. E o que foi encontrado por esses órgãos, por esses institutos de análise, foram 30 miligramas. Então, de fato, ocorreu um erro nessa manipulação, né? A suspeita é que havia algo de errado com o medicamento, né? E o pai tomou o medicamento, morreu, e a mãe morreu acho que 3 dias depois. Então, realmente, essa questão da manipulação desse tipo de medicamento, ela é muito séria. Então, por isso que ocorreu a criação, a formatação da Resolução 354 de 2013, justamente para tentar mitigar a questão desses erros, né? Então, de fato, os medicamentos de uma forma geral, ele deve se levar em consideração o seu uso seguro e os cuidados essenciais para isso, né? A gente sabe que a maior parte dos erros na utilização dos medicamentos
eles são potencialmente evitáveis. Realmente eles são potencialmente evitáveis. De acordo com o Ministério da Saúde, acho que no IDOS lá de 2014, os erros de medicação, de uma forma geral, correspondiam já àquela época, em 2014, correspondiam a 30% dos erros em hospitais. É muita coisa, 30% de erros que pode levar o indivíduo, o paciente, a suportar danos letais até, como no caso dos medicamentos de baixo índice terapêutico, leva o indivíduo ao óbito, né? Então, na atenção primária, é a principal causa de eventos adversos, principalmente em crianças e idosos. A gente sabe que na atenção primária, que compreende o ambulatório, que compreende as urgências e as emergências, na maioria das vezes os profissionais de saúde trabalham estressados, porque o fluxo de pacientes é extremamente alto, ainda mais no SUS, né? Sem falar que esses profissionais, de um modo geral, enfermeiros, médicos, que prescrevem, que são os prescritores, eles realizam uma carga de trabalho extenuantes. E por isso, às vezes, não conseguem se atentar e dar uma qualidade na assistência como deve ser feito. Então, o assunto desse tema é de preocupação da Organização Mundial de Saúde. E em 2017, a OMS lançou um desafio global pelo uso seguro dos medicamentos. E segundo a própria Organização Mundial de Saúde, mais de 50% de todos os medicamentos são incorretamente prescritos, incorretamente dispensados e incorretamente vendidos. A gente sabe que prescritores muitas vezes prescrevem de forma equivocada, ou pela grafia que não dá para entender nada, ou pelo fato até do próprio diagnóstico ter sido equivocado. Consequentemente, a diretriz de tratamento vai ser equivocada. E o mesmo pode ocorrer na farmácia, né? Vira uma bola de neve. Vai ocorrer uma dispensação errada e vendido errado. Farmácias e drogarias, principalmente as farmácias e drogarias de rede, elas primam muito pelo cumprimento de metas, né? Falando português, claro, eles primam pela empurroterapia. E por isso, às vezes, podem levar também o paciente a suportar um tipo de dano, né? E mais da metade, pessoal, dos pacientes que utilizam esses medicamentos fazem o uso incorreto justamente por falta de orientação. E esses erros, eles podem ser causados por diferentes fatores que potencialmente interferem na prescrição, na dispensação, na administração, no consumo e no monitoramento desses medicamentos, o que pode ocasionar sérios prejuízos para a saúde e até mesmo a morte do paciente. Por isso, não basta somente o médico prescritor elaborar e detectar o melhor diagnóstico, elaborar a melhor diretriz de tratamento, consignar em prescrição o medicamento de forma legível e inteligível, orientar como este medicamento deve ser tomado, e assim mesmo o farmacêutico, sendo diligente, trabalhando conforme o seu código de ética. Não basta todo este mundo de Alice ser fornecido ao paciente se o paciente, mesmo assim, não aderir ao tratamento de forma correta, né? Foi preconizado para o paciente, informado para ele tomar o medicamento com água e ele prefere tomar, não vou tomar com água, eu sei que preciso, mas eu vou tomar com leite, eu vou tomar com suco de laranja. Esse medicamento, esse antibiótico, o tratamento de ciprofloxacino, que é um comprimido a cada 12 horas por 7 dias, para infecções urinárias, por exemplo. Lá pelo 5º dia, o paciente já começa a sentir uma melhora, né? Fala,
não vou tomar mais não, já estou bem, vou descer para a praia e vou encher a cara. Então, aquela bactéria, ela ainda está latente ali, né? E ela vai se tornar resistente a esse ciprofloxacino. Então, a doença pode voltar mais forte. O medicamento que ele vai ter que tomar vai ser mais forte também. Aí ele quer judicializar todas essas questões. Nossa, eu tomei um medicamento que o médico me passou, que o farmacêutico me dispensou para mim, só que eu não tive melhora. Vou processar o médico por erro médico, que eles falam erro médico, né? Na realidade é erro de procedimento em saúde. Mas nesse caso, os profissionais eles se isentarão de qualquer tipo de culpa, porque nesse caso está ocorrendo a culpa concorrente do paciente. E culpa concorrente, no direito civil, ela é o instituto de excludente de culpabilidade, né? Se o paciente concorreu para aquilo, os profissionais de saúde se isentarão de qualquer tipo de condenação por indenização, por danos morais, danos estéticos ou danos existenciais, né? Então, quando ocorre a culpa concorrente do paciente, e isso pode ser comprovado por meio dos documentos médicos, por meio dos documentos farmacêuticos que podem ser anexados nos autos do processo, não, juiz, realmente foi tudo informado, ele tinha ciência de tudo, inclusive dos efeitos colaterais que este tratamento poderia trazer, que denominamos de iatrogenia, que são os eventos adversos esperáveis ou inesperáveis, mas que estão previstos na literatura médica, e isso sim, esse instituto não é judicializável, né? Porque existe a previsão científica de que aquele efeito colateral pode ocorrer, assim como o que está constando na bula também. Então, a relação profissional de saúde entre paciente e a própria receita, ela deve seguir alguns ditames, né? Parte dos princípios do relacionamento do profissional de saúde e paciente envolve transmitir justamente segurança e confiança para que o paciente tenha a adesão àquele tipo de intervenção, né? Ou a qualquer outro tipo de intervenção, não só medicamentos, né? E, consequentemente, a adesão às descritas na receita, no receituário médico. O médico vai prescrever tomar esse medicamento com 200 ml de água, né? Explicar direitinho essa relação sendo humanizada, o paciente vai aderir de fato ao tratamento, né? Então, é necessário transparência na prescrição, com os esclarecimentos e disponibilidade do profissional diante de possíveis reações adversas e erros. Por isso que é fundamental que pacientes e profissionais de saúde conversem abertamente, né, sobre o uso do medicamento, esclarecendo as dúvidas, identificação de potenciais interações medicamentosas e riscos envolvidos, bem como os benefícios de usar qualquer medicamento que venha ser necessário. O paciente, a família ou mesmo os cuidadores são a última barreira para a prevenção dos erros de medicação. Então, é preciso, dessa forma, realmente, investir na educação do paciente, procurando fazer com que ele tenha realmente, de fato, um bom conhecimento sobre seus problemas de saúde e também os medicamentos que faz uso. Um dos principais tipos onde pode ocorrer erro de medicação está justamente na admissão do paciente no hospital. Por quê? O paciente às vezes chega para realizar uma cirurgia ou mesmo um procedimento de emergência e é internado no hospital. Só que é um paciente que já possui diversos tipos de comorbidade e é um paciente que denominamos de polifarmácia. Que são pacientes polifarmácia? São todos os pacientes que tomam mais de 3 tipos de medicamento. Então, se é aquele indivíduo idoso, por exemplo, que é diabético, hipertenso, tem doenças reumáticas, tem problemas de hipertensão arterial, tem, insuficiência cardíaca congestiva, ele
toma diversos tipos de medicamento. E ao ser admitido este tipo de paciente no hospital, todos os medicamentos que ele já toma devem ser comunicados na primeira oportunidade ao corpo de enfermagem ou ao corpo clínico, justamente para evitar interações medicamentosas dos medicamentos que ele venha a tomar durante a sua estadia no hospital. Isso em farmácia e no direito hospitalar Desculpa, pessoal, caiu aqui. Isso em farmácia e no direito hospitalar preventivo, né? Nós denominamos esse instituto no direito hospitalar preventivo, denominamos isso de reconciliação medicamentosa, né? Às vezes, essa reconciliação medicamentosa, ela deve ser realizada por meio de protocolos do direito hospitalar preventivo, tanto na admissão do paciente quanto na alta desse paciente. Porque às vezes os medicamentos que ele toma para essas comorbidades pré-existentes, eles vão ter que ser suspensos nas suas administrações. Por quê? Se o médico necessita realizar um tratamento de urgência para tratar aquela patologia naquele momento de forma urgente, e esses medicamentos para tratar a patologia de urgência interagem com os medicamentos que ele já tomava, tem que se suspender realmente, né? Para que possa realizar esse tratamento de urgência e depois ele que for curado, for tratado e tiver de alta, vai se realizar a reconciliação medicamentosa, né? Ele vai poder tomar novamente os medicamentos que ele já vinha tomando. Mas de fato, o que deve ser explicado para os pacientes para que servem os medicamentos, né? Os medicamentos, eles podem ser usados na prevenção, no diagnóstico, no tratamento de doenças e também no controle de sinais e sintomas, como dor, por exemplo, né? A administração dos medicamentos, ela pode acontecer em diferentes lugares, né? Em casa, nas clínicas, em ambulatórios, no hospital e também na própria farmácia. Então, a utilização deve ser sempre feita com orientação de um profissional. Desculpa, alguém me ligou aqui. Então, a utilização deve ser feita sempre com a orientação de um profissional da saúde especializado, já que o uso incorreto, principalmente dos medicamentos de baixo índice terapêutico, como esse que mencionamos, ele pode trazer sérios danos à saúde. Os medicamentos de baixo índice terapêutico, Aline, para você que entrou agora, e agradeço desde já a presença, são aqueles medicamentos em que a dose tóxica da dose terapêutica, a diferença de dose ela é muito próxima, né? Então, se por exemplo a farmácia de manipulação pesar um pouquinho a mais no princípio ativo, né? Ou o paciente tomar o medicamento de forma incorreta, não dando o distanciamento necessário que a posologia preconiza, né? Tem que tomar lá um medicamento a cada 8, ele tomar a cada 6, por exemplo. Isso pode levar o indivíduo à morte, né? Infelizmente. Então, o uso adequado dos medicamentos, de acordo com a OMS, né? De acordo com a OMS, o uso adequado do medicamento, ele acontece justamente quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição de saúde e em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período de tempo adequado e ao menor custo possível para eles e sua comunidade. Então, isso é a definição pela OMS de uso adequado, de uso racional de medicamento. Então, o principal objetivo, ele constitui em alcançar a máxima eficácia terapêutica com a mínima incidência de efeitos adversos, né? Justamente para minimizar a variabilidade na resposta clínica e proporcionar uma terapia efetiva e segura, né? Existem algumas ferramentas que são ensinadas pelo direito hospitalar preventivo para evitar esse tipo de erro de medicação pelas organizações de saúde, né? E que é de fato justamente a monitoração desses medicamentos. Então, porque esses medicamentos eles têm que ser monitorados pelo hospital
esses medicamentos de baixo índice terapêutico, eles têm que ser monitorados pelo hospital, pelo corpo clínico, pelo farmacêutico clínico durante a estadia do paciente no hospital. Porque diversos fatores fisiopatológicos e clínicos inerentes ao paciente podem modificar as condições cinéticas da maior parte dos fármacos, exigindo em muitas ocasiões um ajuste na posologia. Então, às vezes o indivíduo ele tem um problema hepático, por exemplo, uma cirrose, e aquele medicamento de baixo índice terapêutico que ele irá tomar é metabolizado no fígado. Então, esse tipo de medicamento que para uma pessoa normal teria que ser administrado a cada 12 horas, para um paciente que tem uma cirrose hepática, por exemplo, em que a metabolização desse medicamento ocorre de uma forma mais lenta, talvez ele não tenha que tomar esse medicamento a cada 12 horas. Ele tem que tomar somente uma vez ao dia. Pelo fato do fígado dele estar comprometido, esse medicamento irá ser metabolizado mais lentamente, permanecendo mais tempo no organismo do paciente. Então, se esse mesmo paciente tomar o medicamento a cada 12 horas, como é consagrado em algum tipo de protocolo para aquele tipo de patologia, vai causar uma superdosagem no indivíduo e poderá levá-lo a óbito. Por isso, a monitoração se faz, pela organização de saúde, se faz necessária, né? Então, a presença desses fatores fisiopatológicos que podem afetar qualquer processo farmacocinético. Quando falamos de farmacocinética, para quem não é farmacêutico ou não é da área da saúde, a farmacocinética está relacionada com a liberação, absorção, distribuição, metabolização e excreção do medicamento. Ou seja, é todo o caminho que o medicamento percorre no organismo humano, desde a sua administração, que pode ser por via oral, via endovenosa, via intramuscular, até a sua distribuição pelo organismo, absorção, distribuição pelo organismo, a metabolização desse medicamento para ter a ação farmacológica e a sua excreção, pode ser pela urina ou pelas fezes ou pela via inalatória, se estivermos falando daquelas bombinhas ou de outros medicamentos relacionados à broncodilatação, né? Outros fatores também devem ser levados em consideração. Por que a Organização de Saúde deve monitorar os medicamentos de baixo índice terapêutico quando da estadia do paciente nas suas dependências, né? A insuficiência cardíaca, a insuficiência renal e hepática, neoplasias, fibrose cística, todos esses são variações importantes que podem levar o indivíduo ao óbito se não ocorrer essa monitorização farmacoterapêutica para adequar dose e esquema posológico a cada paciente em específico, né? Não posso tratar pacientes que tomam medicamentos de baixo índice terapêutico como iguais. Eu devo levar em consideração todas essas variações fisiopatológicas que vão alterar tanto a dose quanto o esquema posológico. Então, essas variações importantes no volume de distribuição, como por exemplo a hipoalbuminemia, né? A reposição volêmica de grande volume, nutrição parenteral, terapia com fármacos vasoativos e ventilação mecânica também devem ser levados em consideração para monitorar os medicamentos de baixo índice terapêutico. E isso é preconizado por quem? Pelo direito hospitalar preventivo, para se evitar a morte do paciente e com isso evitar judicializações. São protocolos que são elaborados pelo direito hospitalar preventivo. Outra variação que pode alterar também a condição terapêutica de pacientes que tomam medicamentos de baixo índice terapêutico, a idade, né? Pacientes pediátricos e geriátricos, a posologia e a dosagem são diferentes, não podem ser iguais, né? Risco, outra variação que deve ser acompanhada pelo monitoramento pelo direito hospitalar preventivo. Risco de alto comprometimento do paciente com consequências clínicas graves. Exemplo, pacientes com tuberculose, pacientes com portadores de HIV,
pacientes asmáticos, pacientes transplantados. São variações que devem ser levadas em consideração pelo prescritor quando for elaborar diretrizes de tratamento que contemplem esses medicamentos de baixo índice terapêutico. O estado nutricional também é muito importante, porque existem alguns medicamentos que interagem com alimento, politerapias, né? Como a gente falou lá no começo, né? Indivíduos polifarmácia, que os medicamentos de baixo índice terapêutico ele pode interagir com os medicamentos que ele já tomava para outras comorbidades, por isso da importância da elaboração e da sedimentação na sua organização de saúde dos protocolos de disclaimer, né? Protocolos de divulgação de eventos adversos, né? O paciente, quando é recepcionado na organização de saúde, ele tem que passar todas essas informações dos medicamentos que ele já toma. E também na alta hospitalar, né? A reconciliação medicamentosa, né? Ele vai continuar tomando algum medicamento em casa ou não, né? Variação com relação à obesidade, tabagismo e etilismo também são muito importantes fazer esse acompanhamento, esse monitoramento quando se utiliza medicamentos de baixo índice terapêutico. Então, pessoal, quem presta consultoria para farmácias de manipulação, né, consultoria jurídica, deve sempre informar ao proprietário e aos profissionais que trabalham nessa farmácia magistral sobre a importância realmente de se obedecer os pressupostos de boas práticas de manipulação que está elencado lá na Resolução 354 de 2003 da Anvisa, que trata justamente da manipulação de medicamentos de baixo índice terapêutico. E assim evitar condenações como dessa farmácia que a gente falou aqui, do caso da colchicina. A farmácia pesou uma quantidade exacerbada de colchicina, né? A dose diária de 0,6 miligramas já pode matar uma pessoa. E o Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto de Strasbourg da França, ao analisar essas amostras, identificou que não tinha só 0,6 miligramas ali no comprimido, na cápsula. Tinha 30 miligramas e por isso levou ao óbito um casal de idosos. Por isso foram condenados, né? Então tem que se levar em importância essa resolução 354, né? Para se evitar a judicialização e a morte do paciente. E também, na realidade, são 3 fases aqui que a gente está falando, né? Para evitar a judicialização. Essa resolução 354 que deve ser seguida pelas farmácias de manipulação. A informação ao paciente deve se estabelecer protocolo por meio do direito hospitalar preventivo, um protocolo da relação profissional do profissional de saúde, paciente e receita médica. Essa relação médico, paciente e receita deve se estabelecer um protocolo de divulgação desse tipo de relação para que não ocorra erros, né? E que o paciente não possa concorrer para um eventual dano à sua própria saúde. Olha, você vai ter que tomar um medicamento assim, assim, assado, de tanto e tanto tempo. E por quê? E informar o porquê que ele está tomando, né? Os possíveis efeitos adversos que vai advir daquele tratamento e, explicando tudo certinho, reduz a termo, faz com que o paciente assine esse termo de consentimento informado, né? Para se resguardar o profissional e a organização de saúde de qualquer tipo de processo por falta de informação. Artigo 56 lá do Código de Defesa do Consumidor. E um outro tripé dessa relação, para se evitar a judicialização dos medicamentos de baixo índice terapêutico, está relacionado à monitorização de pacientes que utilizam esses tipos de medicamento, tanto no durante e no pós-alta desse paciente no hospital, por meio da elaboração de protocolos de monitorização que vão avaliar variáveis a esse paciente que podem comprometer tanto a posologia quanto as doses, como a gente falou aqui, fatores fisiopatológicos, idade, risco, dieta e tudo mais, ok? E tudo isso que a gente falou está contemplado pela disciplina do direito hospitalar preventivo. Reitero que agora, na segunda semana de outubro,
iniciaremos o curso, serão 2 finais de semana, sexta, sábado e domingo, 2 finais de semana, direto, com muito conteúdo sobre direito hospitalar preventivo. Uma linguagem acessível tanto para os operadores do direito quanto para a equipe multiprofissional de saúde, ok? Tudo pela segurança do paciente. As inscrições podem ser feitas no link da nossa bio, também estão nas nossas redes sociais, ou só mandar um direct que a gente manda o link da inscrição. Preço bem acessível, menos de R$2 por dia você paga o curso. Tá bom, pessoal? Esperamos vocês lá e obrigado mais uma vez pelo bate-papo, pela presença de todos.